Olá, eu sou a Aline, sou aqui da Fim4X e estamos em mais um episódio do FortiCast. Hoje eu estou com uma convidada super especial, que é a Cláudia de Beraldini. Ela é Head Regional Comercial da XP. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Aline. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui. Agradeço. Né? Acho que parabenizar vocês por todo esse evento, né? Um evento de conexão de mulheres, lideranças do mercado financeiro. Então, acho que é um prazer enorme para mim estar aqui hoje, nessa mesa junto com você, e estar nesse evento que representa tanto para o nosso grupo, né? Sim. Eu que estou muito feliz. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. É muito importante a sua presença, né, aqui com o nosso time, para o nosso evento. Então, a gente só tem a agradecer mesmo a sua disponibilidade. Legal. E começando aqui o nosso podcast, como foi o seu caminho para chegar até aqui? Aline, a gente geralmente olha a trajetória e o caminho de executivas, né, do mercado financeiro e acha que é uma trajetória em linha reta. Linear. Né? E eu posso te afirmar que é muito mais uma montanha-russa do que uma linha reta. Então, acho que meu caminho até aqui, de uma maneira bem resumida, eu venho de uma família simples, né? Venho de uma família pobre. Meu pai veio do Paraná, a família da minha mãe veio do Ceará. Né? Meu pai vendia sorvete na rua. Né? Ele foi ter uma educação formal depois de adulto. Né? Então, acho que o meu caminho ele sempre foi muito pautado pela valorização do trabalho e do estudo, que só assim a gente ia chegar em algum lugar. E eu pautei a minha vida e a minha carreira dessa forma. Né? Então, fazendo de uma maneira bem resumida, aqui eu venho de uma trajetória não tradicional, né? De uma família que não tinha nenhuma relação com o mercado financeiro, nem conhecia, não sabia do que se tratava, mas eu sempre muito ambiciosa, queria mais, achava que a gente tinha possibilidade de ser mais, que o jeito que a gente nasce não determina aonde a gente vai chegar. E aí fui traçando uma carreira que, aos olhos de muitos, pode parecer tradicional, mas foi um grande pulo, né? Fiz faculdade de administração de empresas, entrei em grandes instituições do mercado financeiro, né? Mas foi na XP Investimentos, onde estou hoje, que eu realmente me encontrei. Porque eu consigo unir propósito, né? De mudar o mercado financeiro, mudar o mundo de investimentos, mudar a vida de pessoas. Hoje, eu tenho o prazer de liderar mais de 1.000 pessoas ao redor do Brasil. Né? Então, essa minha herança, né, do norte ao sul, ela me agrega muito para entender os perfis diferentes, a pluralidade das pessoas, a diversidade entre os Brasis que existem por aí, né? E essa carreira de gestão de pessoas, de liderança comercial, né, sempre voltada para atingimento de resultado, altos desafios, uma pressão constante, mas com um olhar empático, um olhar de propósito e um olhar de que a gente pode seguir mais. Então, de uma maneira muito resumida, é como eu cheguei até aqui, tá, Aline? Perfeito. Eu gosto muito de ouvir histórias das pessoas, então sempre me dá muita curiosidade. E ouvir também, né? Hoje a gente olha para você, né? A gente vê o final entre aspas, né? O resultado de tudo. Então, a gente não imagina o que aconteceu por trás de toda a sua caminhada. E é muito legal ouvir e inspira também a gente, né? Assim como você, eu também venho de pais bem humildes, bem pobres mesmo, que chegaram no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, né? E começaram ali muito do nada. Então, eu estar aqui hoje também era algo, para mim, inimaginável, né? O mercado financeiro, para mim, também era algo que nunca muito nem distante, passou né? na minha vida. Então, é muito, muito legal. Eu ouço você e vejo um pouquinho de mim também. Muito bacana. Acho que até, Aline, é uma coisa que é um exercício que eu tento regularmente, né? Eu acho que a gente brinca que a mãe de todas as características do sucesso é a fome, né? Aquela vontade de ir mais longe, de querer mais, de alcançar. Mas, ao lado da fome, a gente sempre tem que entender o que nos fez chegar até aqui e onde a gente já chegou. Né? Porque se a gente está sempre insatisfeito, a gente é um eterno pensador do que vai ser no futuro. Né? Então, eu faço esse exercício de, poxa, tudo que eu já conquistei, mas quero mais. Exato. Mas esse exercício de lembrar de onde a gente veio, de onde a gente chegou, sem acomodar, ele é realmente muito valioso, viu? Muito. Eu gosto de fazer esse exercício também. A nossa próxima pergunta: como você acredita que a diversidade pode transformar não só o mercado, mas também a sociedade como um todo? Claro. Vou falar de uma maneira muito pragmática, tá, Aline?
A XP Investimentos, ela tem como propósito ser a maior empresa de financeira, né, de investimentos do ecossistema da América Latina, né? Para a gente ser da América Latina, a gente precisa ser do Brasil, né? Como é que eu quero atingir o Brasil inteiro atuando somente de uma forma, né? Sim. Sendo somente um perfil, né? Então, as empresas do mercado financeiro, elas têm que aprender a se conectar com todas as possibilidades de Brasil que existem no nosso território, né? Então, eu sempre acreditei muito na diversidade por uma criação, mas foi me mostrando que essa diversidade não é só um papo bonito, é um papo de resultado. Não tem como eu me conectar com clientes ao redor do Brasil se eu não conseguir ter pessoas no meu time ao redor do Brasil. Se eu não conseguir entender os porquês dessas pessoas ao redor do Brasil, né? A gente tem fusos diferentes aqui, a gente tem perfis diferentes. Então, eu venho de um ambiente de privilégio, né? Eu falo que a minha trajetória é uma trajetória de família pobre, mas eu continuo sendo uma mulher de classe média, uma mulher branca, uma mulher que estudou em boas escolas, né? Teve bastante esforço para isso, mas eu tenho esse ambiente de privilégio. Então, a primeira coisa é aprender que nem todo mundo vai ser igual a mim, e isso não é ruim, né? Que existem diferentes tipos de vontade. A gente aprende também. A gente aprende muito. Nem todo mundo é igual a mim. E que se eu agir com os outros de uma maneira única, né? Eu não vou ter ninguém junto no meu propósito. Né? Então, hoje, dessas mais de 1.000 pessoas ao redor do Brasil, tem mulheres, homens, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, tem gente que tem mais tempo de carreira do que eu tenho de idade. E como é que eu me conecto com essa pessoa para que ela siga o nosso propósito de uma maneira única, né? Que a gente caminhe na mesma direção. Então, o que eu vi da diversidade? Eu vi que ela realmente gera resultado. Né? Cabeças diferentes, com trajetórias diferentes, com perspectivas diferentes, trazem pontos de vista. Eu vou te falar, Aline, não é fácil, né? Eu tô curiosa para saber como que você faz isso. Não é fácil, porque é muito mais fácil a gente ficar confortável com todo mundo que pensa igual, né? Ficar confortável com a sua maneira. Alguém vir com um ponto de vista diferente incomoda, né? Mostra que você não tá certa, mostra que você não sabe de tudo, mas agrega muito para resultado, né? E agrega para você perceber que sempre tem onde evoluir. Então, eu percebi o valor da diversidade nesse tipo de coisa, né? Que pessoas diversas, com origens diversas, com perspectivas diversas, com objetivos diversos, geram mais resultado, né? E trabalhando numa companhia, né? Sendo executiva de uma companhia que preza pelo resultado, não tem como a gente andar desconectado disso. Exatamente. Sim. Muito bom, muito legal. E existe alguém que te inspirou ou te abriu portas para seguir nessa jornada? Né? Como essa influência impactou suas ações? Olha, Aline, eu posso citar 2 exemplos, né? 3, talvez. Um mais tradicional, acho que é a minha avó materna, né? Ela é uma mulher que veio do Ceará, né? E ela foi contra tudo que era padrão na época, né? Uma mulher que casou muito mais velha, que quis estudar desde o começo, que quis trabalhar desde o começo. Então, quando eu ia, né, na casa dos meus avós, era sobre uma presença era uma cobrança muito profissional, no sentido de estudo, de carreira, de onde você quer chegar. Eu acho que ela nunca me perguntou de namoradinho, né? Então, maravilhosa. E eu sei o quanto que ela enfrentou de preconceitos para estar nessa posição, né? Principalmente há muitos anos, né? Ela tá quase batendo 100 anos. Então, há muitos anos atrás, imagina você ser uma cearense que vem para São Paulo querendo estudar, né? Numa sociedade completamente diferente. Então, ela me inspira nesse sentido. E aí, eu acho que tem inspirações do nosso dia a dia, né? Eu sou muito orgulhosa de saber que dentro da empresa que eu trabalho, eu tenho lideranças que me inspiram, né? Que me ensinam sobre exercícios de empatia e não necessariamente são pessoas iguais a mim. Isso é muito, muito interessante também, né? Então, a gente tem o nosso fundador, eu tenho a minha liderança direta que me inspira e fala, poxa, tem como a gente criar algo grande com propósito, fazendo diferente, né? Permitindo uma liderança diferente, permitindo um empreendedorismo dentro de uma companhia já formada, né? Eu não precisei sair da empresa para empreender, eu não precisei fazer outras coisas, eu não precisei pensar em novas ideias que estavam diferentes. Eu posso pensar novas ideias dentro da companhia. Então, acho que permitir esse ambiente de cabeça de dono e as pessoas que fazem isso acontecer no dia a dia, elas me inspiram cada vez mais na minha trajetória. Muito legal, muito bom. Adorei a sua avó. Fofa, né? Gostei dela. É que isso
reverbera, sabe? Acho que a maior contribuição que a gente pode fazer é isso do exemplo, né? Sim. O exemplo arrasta, né? As palavras movem, mas o exemplo arrasta, né? Então, não tem como você querer ensinar algo para alguém e não seguir. Né? Então, disso veio a minha mãe, que também sempre trabalhou, sempre estudou, e eu igual. Então, hoje eu sou gestante, né? Tô esperando meu primeiro filho. E a gente tem essa cobrança de que presença eu vou ser. Se eu sou uma pessoa que gosta tanto do trabalho, que gosta tanto desse ambiente, será que eu vou abrir mão de alguma coisa por isso? E aí eu lembro da minha mãe. Falo, poxa, minha mãe sempre trabalhou e sempre foi um exemplo do que eu queria ser. Né? Ela fica até meio brava. Eu falo, mãe, você nem cozinha tão bem assim. Não era isso que eu estava aprendendo com ela. Era sobre posicionamento, era sobre correr atrás dos seus sonhos, se colocar. Então, acho que esse exemplo sempre foi muito forte na minha vida. Eu perguntei para outras pessoas e o exemplo que a gente tem em casa, muitas vezes, nem todo mundo tem, né, esse exemplo. Igual eu falei, eu venho de um ambiente muito privilégio, inclusive de uma estrutura familiar segura que te proporcionou, que me proporciona né? Isso. Você ir atrás do que você quer, daquilo que você acredita. Então, isso é muito importante. E a gente muitas vezes fala de exemplos que vêm de fora, pessoas que vêm de fora. Sim. Eu adoro quando as pessoas falam de pessoas da família, que são pessoas reais, que você viu ali fazer acontecer. Os defeitos também. Exatamente. Então, a admiração aumenta muito mais, né? Sim. Então, gostei do seu exemplo. Isso é um tópico até... acho que eu vou fugir um pouco do assunto, Aline, mas é uma dica que eu sempre dou para as pessoas, mulheres e homens, tá? Não tem como a gente ir longe se a gente não tiver... Eu não vou chamar de rede de apoio, eu vou chamar pessoas que sonhem junto com você e acreditem nisso, né? Então... poxa, você tem um marido, você tem uma esposa, você tem um pai, uma mãe, filhos que acreditam em você, tudo fica mais fácil, né? Porque o esforço ele é conjunto. É uma pessoa que sonha junto com você, independente do seu sonho, né? Todo mundo me questiona muito. Eu viajo, né? O Brasil inteiro. Toda semana, agora não mais, mas toda semana eu estou fora de casa. E seu marido, como que vai com isso? Eu falei, gente, ele sabe que esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. Então, não é uma figura de perder alguma coisa, é uma figura de isso que nos leva mais longe, né? Da mesma forma que eu tento ser esse pilar de confiança nos objetivos e nos sonhos dele também. Então, antes até de dar dicas, né? Mas já dando uma dica, avalie se as pessoas ao seu redor são pessoas que sonham junto com você e que acreditam no seu sonho. Elas não precisam ser iguais. Elas não precisam querer as mesmas coisas, mas elas precisam apoiar o que você quer alcançar, né? Isso é uma excelente avaliação, né? Eu aprendi que a gente descobre quem gosta da gente no momento bom, né? Que a pessoa fica feliz junto com você, ela comemora junto com você. Tá ali, te apoiando, ela te olho apoia, brilhando. Exato. Então, acho que esse exemplo familiar, mesmo que, eventualmente, alguns dos nossos ouvintes, né? Não tenham essa estrutura familiar que eu comentei, que eu tive, graças a Deus, mas é que eles construam, né? Sim. Então, eu, como a primeira pedra dessa formação dessa família ou desse conjunto de pessoas, vou ser uma pessoa que apoia os outros. Acho que isso é super relevante. Muito. Eu tô aqui hoje, né? Eu moro no Rio. Sim. Mas a minha mãe tá lá com ele já tem 17 anos, né? Mas tá lá. Não, Aline, tá tudo bem com o Vitor, eu tô bem. O meu pai viajou, foi pro aniversário da minha avó, que ela tá fazendo 100 anos. Caramba! Sim. E ele já mandou mensagem, e como é que tá? Hoje é a gravação, né? Você tá bem? Vai dar tudo certo? É isso. Então, se não fosse por eles, né? Se não fosse essa rede de apoio, essas pessoas que torcem genuinamente por mim, aqui eu não estaria. Exato. Então, é esse privilégio de ter essas pessoas do nosso lado, né? Que torcem pela gente e que jogam junto com a gente, né? Para o nosso sucesso. E a gente não pode aceitar menos que isso. Não mesmo. Sim. E qual conselho de vida ou de carreira que você gostaria de dar para essas mulheres que muitas vezes passam por alguma insegurança ou receio de assumir espaços de liderança? Chutem a porta e busquem esse espaço, né? E isso não só para mulheres, tá? Eu falo bastante isso para homens também. A gente tem muito medo de falar que quer algo, de pedir, né? Eu tenho. Porque a gente tem medo da resposta, né? Imagina que eu chego aqui e falo, Aline, eu quero participar do podcast. Não foi o caso. O que eu preciso fazer? E, eventualmente, você vai me dar uma resposta que não é a que eu espero.
Você não está pronta, você tem esse gap, ou você precisa me entregar algo que você considera muito difícil, né? A gente tem muito medo de perguntar o que precisa, né? E isso eu provoco as pessoas. Eu quero ser promovido. Você espera cair do céu. Bate na porta do seu chefe, da sua chefe, e pergunta: o que eu preciso para ser promovido ano que vem? O que eu preciso para ser promovido na próxima rodada? O que eu preciso para alcançar isso aqui? Me dá um desafio. Né? E aí bate no peito e cumpre, né? Não adianta pedir um desafio e falar, mas esse desafio aí não tô muito afim, né? Então, é pedir esse espaço, né? Nada na vida vem, nada cai no nosso colo. Então, a gente tem que estar sempre preparado e pedir essas oportunidades. A insegurança sempre vai acontecer. Vou te contar, Aline, eu gosto de falar em público, né? Eu tenho um time muito grande, eu tenho várias experiências e oportunidades de falar com muitas pessoas todos os dias, né? E a caminho daqui do evento, eu estava super nervosa. E aí eu mandei uma mensagem para uma pessoa do meu time. Falei, nossa, eu tô muito nervosa. Não é possível que você fique nervosa. Eu fico tremendo de nervoso. Mas eu acho que essa é a diferença, né? Sim. Você tá nervoso, mas você sabe que isso é por um bem maior, por um propósito. Às vezes você vai falar uma palavra que uma pessoa específica, vai ouvir num determinado momento e ela precisa, né? Então você traz esse propósito mais forte. Então tem que ir com coragem. Tem que ir com coragem. Se você acredita que isso é o caminho que você quer seguir, se você acredita que esse projeto é o que você quer seguir, se você acredita que você tem potencial para ocupar uma determinada cadeira, pede. Não dói. E, eventualmente, você vai ouvir não. Você vai ouvir não está pronta. Aí você faz o quê? Pega o livrinho, o caderno e vai atrás do que precisa para ficar pronto. Então, eu preciso do quê para ficar pronto? A gente tem medo dessas perguntas que podem nos trazer respostas não muito gostosas, entendeu? Sim, a gente evita, né? Evita, exatamente. Muito. E compartilhando aqui com você, eu, antes de vir conversando com meu filho, eu falei, nossa, eu tô muito nervosa. Eu vou ter que gravar um podcast. Eu nunca fiz isso com mulheres incríveis. Quem sou eu na fila do pão? A gente pensa muitas vezes isso. Pra entrevistar essas pessoas e tal. Aí ele falou assim, mas... Ele me chama de mami. Mami... Mas são pessoas e estão ali junto com você. E vai ser muito legal. Você sabe falar, você se coloca. Então, por que você tá nervosa? Eu falei assim, então tá tudo bem. Então vamos lá e vamos fazer. Exato. A gente vem com frio na barriga. Mas vem. Sim, exato. E para finalizar a nossa conversa, a gente vai fazer um bate-bola aqui rapidinho. Se você pudesse jantar com uma líder feminina, quem seria? Esses bate-bolas com uma mulher grávida dá trabalho, viu, Aline? Porque minha memória eu não lembro nem das palavras. Não tá tão boa. Eu não estou tão rápida. Acho que talvez a Michelle Obama, né? Uma mulher que, lendo a biografia dela, eu admiro muito, né? Como ela se posiciona, né? Como ela quer sempre o correto, como ela não aceita o status, né? De ser esposa, como é que ela ela quer além, né? Então, se eu pudesse ter uma oportunidade de jantar com ela, acho que eu ficaria muito nervosa também, mas seria super interessante. Eu iria junto com você. E qual é a sua série, filme ou livro favorito, assim, que te inspira? Eu vou falar uma coisa muito fora do convencional, tá? Tem um livro que foi o primeiro livro que eu li na minha vida, tá? Que ele chama Poliana. Eu não sei se você conhece. Sim, conheço. Poliana é um livro de criança, simples. Eu li com 7, 8 anos. Talvez não foi o primeiro livro de verdade, né? Não livrinho de colorir. Mas Poliana é sobre uma menina que joga o jogo do contente. Então, ela sempre tenta olhar o lado positivo das coisas, né? E quando você tem a tal da fome, que eu comentei, isso não é simples, não é uma trajetória. No meio do caminho tem uma série de percalços, tem uma série de problemas, né? E se você não tiver uma mentalidade positiva, eu não estou falando que eu sou gratilux, a pessoa mais feliz do mundo, mas o que eu posso tirar dessa experiência, né? O que pode ser positivo disso que deu errado, né? Isso aqui não estava dentro dos meus planos, o que me ensina, né? Então, óbvio que eu não jogo o jogo igual a Poliana, mas toda vez que eu preciso acreditar um pouco mais nisso, eu volto nesse livro. E até no relacionamento com as outras pessoas, né? Então, como é que eu posso ser cada vez melhor em me relacionar com as outras pessoas? Como é que eu posso agregar cada vez mais? Para te fazer Então,
Já te confesso. Vamos lá. Continua Continua aí, senão eu vou falar demais. Mas eu era muito ambiciosa, né? Quando eu era mais nova. Então, meu sonho era ter um avião rosa. Eu falei, olha, eu não quero ser rica. Eu quero ser rica bizarro. Eu quero ser rica avião rosa, que eu pinto de rosa e tudo mais. E eu mudei, né? Hoje não é mais o meu objetivo final, né? Um avião rosa. É deixar um legado, né? Deixar uma história. É que... para o meu filho que vai nascer, ou para eventuais novos filhos, ou para familiares, que eu faça parte, que eles ouçam que a mãe deles, né, que a Cláudia ajudou na vida de alguém, né? Sim. Que as pessoas falem, olha, eu transformei a minha vida pela sua ajuda, né? Pela sua colaboração. Então, Poliana também me volta a isso, né? Se eu for uma pessoa melhor com todo mundo, talvez eu transforme algum grupo de pessoas, né? Sim. Então, é um pouco disso. Eu sou dessa linha também. Eu acho muito importante a gente deixar um legado. Não precisa ser... mas quando você muda a vida de alguém, quando você toca a vida de alguém, isso é muito grandioso, é muito, muito. E eu tenho certeza que você está fazendo isso. Tomara, com viu? muitas pessoas. Mas ainda tem um caminho longo pela frente. Você tá nele. E uma curiosidade, assim, sobre você, que você poderia compartilhar com a gente? Nossa, talvez essa do avião rosa eu podia ter guardado. Eu acho que eu aprendi a delegar. Mas acho que não a delegar, a saber que eu vou ser boa em muitas coisas, mas tem coisas que eu não serei, né? E que eu não tenho problema eu pedir ajuda, né, para arrumar. Então, a curiosidade eu não cozinho, eu não dirijo, eu quero aprender e eu não faço várias coisas que poderiam estar ao meu alcance, porque eu falo, olha, eu estou dedicada numa outra trajetória, numa outra carreira, em outras habilidades, então, tudo bem eu não ser a pessoa que faz o melhor dessas características, dessas tarefas ou prazerosas, né? Espero não ser uma pessoa dependente, quero aprender um pouquinho, né? Tô querendo aprender a voltar a dirigir, eu tenho carta, mas é engraçado, é uma curiosidade, porque eu sou tão independente em várias linhas da minha vida, em algumas eu falo, não, isso aqui eu posso deixar para outra pessoa tocar, eu posso deixar para alguém cuidar, eu não preciso ser a dona de tudo, eu não preciso resolver tudo, eu não preciso controlar tudo. Sim, muito bom. Eu preciso aprender a delegar, eu não sei. E se você não fosse uma executiva do mercado financeiro, o que você gostaria de fazer ou de ser? Gente, que difícil. Eu gosto muito dessa carreira, dessa trajetória, né? Acho que é muito difícil me colocar em outro lugar, porque eu penso que se eu não fosse o que eu sou, eu seria o que eu sou, porque a gente busca o que a gente quer ser, né? Então, o que você mudaria em você? Pode parecer até um pouco excêntrico. Poxa, se eu quisesse mudar alguma coisa em mim, eu mudava, né? Pra me transformar numa pessoa melhor. Mas indo bem, bem longe, assim, quando eu era mais nova, eu tinha o sonho de ser uma cantora. Você canta bem? Canto mal pra caramba. Mas de trabalhar com artes, alguma coisa assim. Mas talvez se eu não fosse hoje uma executiva, talvez eu trabalharia com... É que é muito difícil, né? Porque talvez eu trabalharia com algo de alto impacto, mas eu já entendo que eu já trabalho com coisas de alto impacto. Então, não tenho uma resposta muito certa para isso não, viu, Aline? Mas eu gostei do cantor. Imagina, eu queria ser a Sandy, que cantava e atuava. Maravilhoso. Era o sonho de toda menina. Adorava ver Sandy, gente. Exatamente. Muito bom. Cláudia, muito obrigada pelo seu tempo aqui. Foi uma delícia conversar com você. Também, Aline. Te conhecer mais um pouquinho. Eu digo, né, muito ouvindo também o que a Milka falou pra gente, né? Ela, nossa, a Deberaldine precisa estar com vocês. Que legal. Ela é incrível, que não sei o que. Eu falei, não, eu preciso conhecê-la. E quando ela disse que você estaria aqui no podcast, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada, pelo Aline. seu tempo e por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite e o que eu falo pra todo mundo. Acorda todo dia, você olha no espelho e fala, eu estou aqui porque eu sou boa pra caramba. Entendeu? Por que eu que vou apresentar isso? Porque eu sou a Aline e eu sou foda. Entendeu? E não deixa ninguém falar diferente disso. Pode deixar. Muito obrigada, Obrigada, viu? Aline. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada. Encerramos aqui mais um episódio do Fortecast. Até a próxima.